Segundo assunto, nesta manhã, é autoridade. Autoridade para realizar a obra de Deus. Quem tem autoridade para começar uma nova igreja? Quem tem autoridade para batizar? Quem tem autoridade para realizar a ceia do Senhor? Nós tentaremos responder a esses questionamentos agora pela manhã com a Bíblia, porque nós somos sabedores que esse questionamento é de grande importância. Até porque essas três coisas aqui citadas têm sido amplamente banalizadas nos dias atuais. Quando eu digo amplamente banalizadas, por quê? Nós moramos em um país em que existe mais de 50 mil denominações protestantes registradas em cartório, sem falar nas que não têm registro. Ou seja, isso existe porque estão desrespeitando algo. É uma infinidade de igrejas, aspas, nascendo, e ninguém sabe de onde está vindo. Ou melhor, sabemos. Vem da vontade humana, mas não tem uma origem sadia. Eu quero convidar vocês, inicialmente, a abrirem as vossas Bíblias em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Versículos 16 a 20. Mateus 28, 16 a 20. Diz assim: todos encontraram? Amém. Irmão Daniel ainda está chegando lá. Leamos então. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Amém. Amados irmãos, o ponto para pensarmos: a quem Jesus deu essa ordem? A quem Jesus deu essa ordem? Essa é a pergunta-chave para a gente começar a entender. Primeiro, ele informa que todo o poder, toda a autoridade está com ele. Aí ele manda, ele dá um mandato. Aí nós temos duas opções aí. Ele deu a ordem aos apóstolos, ou ele deu a ordem à sua igreja. Os apóstolos individualmente ou a igreja. Aí nós precisamos refletir sobre o ensino de Jesus, porque a resposta a essa pergunta responde basicamente aquelas outras perguntas anteriores. Vamos pensar. Se Jesus deu a ordem aos apóstolos, e o que está dito no final do versículo? Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Então, onde estaria Jesus agora? Com os apóstolos. Os apóstolos estão onde? No céu. Mortos. Então Jesus está com eles, né? E quem está conosco?
Pensar. Escola Dominical Batista é pensar. Certo? Aqui eu vou precisar que vocês façam um exercício mental mesmo para a gente chegar a entender. Que para não sair de mas foi bom, mas não entendi nada. Aí eu andei quase 1000 km de graça, viu? Sem proveito nenhum. Certo? Bom, vamos lá. Deixa eu ajudar vocês, posso? Vamos abrir para Filipenses. E vocês façam uma comparação no uso dos termos, no uso da linguagem. Versículo 23. Capítulo 1, 23. Desculpa, só disse o versículo, não disse o capítulo. Capítulo 1, versículo 23. O irmão Carlos pode ler para nós esse texto? 23. Sim. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Amém. Veja bem, o apóstolo Paulo fala da morte aí, não fala? Ele fala que partir e estar com Cristo. Compara aí a fala de Paulo. Quando um crente morre, ele parte para estar com Cristo. Olha a promessa de Cristo. E eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Tem diferença? Tem? Tem diferença ou não? Tem. Qual a diferença? E aí, mano? Quando o Cristo fala que eu estou, e Paulo fala que ele vai, né? Bom, a diferença é essa. Cristo diz, eu estou convosco. Aonde? Aqui na terra. E Paulo, partir e estar com? Aonde? No céu. Então, se Cristo estivesse falando tão somente com os apóstolos, a promessa seria que os apóstolos estariam no céu. com ele. É. Por exemplo, eu estou na casa do irmão Ademir. É diferente, né? Do irmão Ademir está na minha casa. Certo? Então, quando Paulo fala de partir e estar com Cristo, ele fala de ir para o céu. Quando Cristo diz, eis que estou convosco, obviamente ele estava falando algo além dos apóstolos. Porque os apóstolos morreram todos no primeiro século. Se ele falou só com os apóstolos, não tem mais igreja, não tem mais missões, não tem mais evangelho. Certo? Entendam isso. Entendendo isso, a gente encerra uma série de discussões que existem por aí. Eu vou tentar colocar mais alguns elementos que venham ajudar os irmãos a entender melhor esse assunto. Certo? Jesus, em Lucas, nós estudamos isso aqui já, e eu não vou precisar estudar de novo. Em Lucas capítulo 13, não é isso? Foi isso? Ou foi 6:13? 6:13, certo? Lucas capítulo 6, versículo 13. Diz o seguinte: e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Depois nós lemos Coríntios, não foi? 11, 28, que diz que Deus colocou primeiro na igreja os apóstolos. Então, a igreja inicial, ela é composta pelos apóstolos.
Então, quando Deus chamou ali os apóstolos, chamou quem? A igreja dos primogênitos, que tem seu nome escrito nos céus. Depois você lê Hebreus capítulo 12, que você vai encontrar esse termo lá. Igreja dos primogênitos, que tem seu nome escrito nos céus. Ele chamou aquela igreja ali e deu a ordem. E deu a ordem. Certo? Deu a ordem para que aquela igreja fosse até os confins da terra pregando o evangelho dele. Bom, inicialmente não. A maioria das pessoas entendem esse texto como se ele tivesse falado com os apóstolos. Logo, essa ordem é dada a qualquer pessoa. Então, qualquer um pode fundar uma igreja. Esse é o famigerado entendimento vindo da Reforma Protestante. Certo? A Reforma Protestante fez esse desfavor ao Evangelho, botou na cabeça do povo que todo crente tem autoridade para iniciar uma igreja. E não é assim, viu? Quem tem autoridade para iniciar a igreja é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E somente a igreja. Homem algum tem autoridade para iniciar a igreja. E como é dado, pastor, essa pessoa? Não é dada. Não é dada. Porque a gente tem, entendeu, na nossa cultura, que a Eclesia ensina que, então, uma pessoa vai ser pastor, ela tem um chamado. Sim, tem um chamado. Tem uma ordenação. Exato. Agora, quem antes, se não tivesse, porque quando nós vemos, entendeu, ali, o apóstolo Filipe, né, tendo autoridade naquele momento do batizado. Sim, por que ele tem autoridade? A pergunta é essa. Onde ele adquiriu, para ficar mais fácil. E vamos embora. A senhora coloca a pessoa certa na hora certa. Exato. Deixa eu fazer uma pergunta. Filipe era pastor? Era. Não. Não, era pastor. Não. Membro da igreja de Cristo. E essa autoridade? Membro da igreja de Cristo. A autoridade reside no fato de estar ligado à igreja de Jesus. Simples assim. E está lá os exemplos na Bíblia. Mas aí os homens criam uma casta. Faz umas consagrações estilo Igreja Católica Romana. Certo? Eu preciso me deter aqui um pouquinho para vocês entenderem. Certo? Então veja bem, a autoridade reside sobre a igreja. Vamos para Mateus, por favor. Capítulo 16. Versículo 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Pergunta. Cristo estava falando, dando esse poder a Pedro, como ensinam os católicos? Ou esse poder pertence à igreja? É igreja. Entendeu? Esse poder pertence à igreja. Bom, agora a desassociação da verdade está em colocar o homem. Irmão, pastor nenhum tem autoridade para começar a igreja. Pastor nenhum tem autoridade para batizar. Pastor nenhum tem autoridade da igreja. A autoridade é da igreja, pertence à igreja. Jesus dá autoridade à sua igreja. Vamos mais adiante.
Capítulo 18 de Mateus. Vamos pegar desde o versículo 15. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ele e ti só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Se não as escutar, dizei à igreja. Se também não escutar a igreja, considerai como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. E ele está falando de quem? Da igreja. Quem tem esse poder de ligar e desligar? Mas esse versículo é muito usado por muitos pastores para ameaçar e intimidar vários irmãos, entendeu? Sim. Mas aí é quando é igreja mesmo. A pessoa deve entender quando é igreja. Não é tranquilo. Sim, aqui, irmãos, é um problema para resolver problema. Esse texto é para resolver problema, não é para criar problema. Esse negócio desses pastores amaldiçoadores, ou melhor, esses amaldiçoados que usurparam o lugar de algum pastor e ficar fazendo esse tipo de coisa, não é bíblico, é coisa de Satanás, irmão. Certo? O texto fala da igreja, não fala de pastor, não. Olha, é preciso que se entenda isso. A autoridade de ligar e desligar é da igreja de Jesus Cristo. É porque quem expulsa é a igreja, quem exclui, quem coloca em disciplina é a igreja. Quando você vai fazer se preparar para o batismo, vai para a igreja aprovar. Se a igreja não aprovar individualmente aquele irmão, porque achou nela que não houve, então a igreja é que não deixa ele ser batizado. Bom, não é o pastor. Exatamente, é a igreja. E quando o pastor interfere na votação para dar o resultado que ele quer, é a igreja ou é o pastor? Então o pastor não pode ir sozinho, botar a pessoa em disciplina na casa dela. No caso, o pastor vai e coloca em disciplina. Não. Então a pessoa não Se for batista, não pode não, viu? Mas se for falso batista, pode até dar uma pisa no crente, que é para ele tomar vergonha e procurar uma igreja batista para se tornar membro. Entendeu? Certo? Olha, igreja batista é coisa séria. Igreja batista é coisa santa. Por isso que é difícil de achar, viu? E aí o cara tem que temer. Quando é igreja, tem que temer. Mas, irmão, eu digo, mas quando a igreja tem que amar. Não, Porque assim, nas igrejas a gente resolve. O temor, tem que ter temor a Deus sempre. Tem que ter temor a Deus sempre. Mas eu não entendo. Eu nunca tive medo da igreja do Senhor. Eu sempre tive amor pela igreja. Nós devemos amar a igreja do Senhor, porque o Senhor ama a sua igreja. Amém? Amém. Então, irmãos, a autoridade é da igreja. Agora, usurparam. Por exemplo, quem tem autoridade para colocar um homem como pastor da igreja? A igreja. Mas como é que o pessoal faz? Faz uma reunião com não sei quantos pastores, bota o camarada lá, faz um bocado de pergunta e diz: esse pode ou esse não pode. Muitas vezes não tem nenhum membro da igreja lá. Muitas vezes nem o camarada que quer ser pastor da igreja é membro da igreja. Procura isso no Novo Testamento, ver se tem. Tem isso não, irmãos. Quem coloca o homem como pastor da igreja é a igreja local, e tão somente a igreja local. Aqui, quando os amados irmãos estiverem prontos para organizar a igreja, se tem uma assembleia, e na assembleia se decide pedir à igreja mãe o desmembramento, a igreja mãe faz uma assembleia autorizando, em seguida a nova igreja faz uma assembleia constituindo seu pastor. E única, ela Certo? Depois, a igreja mãe presente na figura do pastor pode participar ali conduzindo uma oração
Mas a imposição de mãos, a autoridade é da igreja e somente da igreja. Os homens da igreja devem vir à frente e orar por aqueles irmãos que saiu da membresia da igreja para o pastorado. Isso é o que tem no Novo Testamento. Não tem essas figuras profissionais que vêm pronta, não. Alguém já com autoridade para os outros. E aí? Não, tem um bocado de pastor que não gosta de mim porque eu prego a verdade, irmãos. Eu não sou de clubinho de pastor, não. Eu sou de Bíblia. A autoridade é da igreja local e somente da igreja local, amém? Amém. Tem esse negócio de vir, eu, presidente da não sei o que, não sei o que. Tem isso na Bíblia, não. É a igreja local que tem autoridade para realizar os atos. Um ato que não é praticado pela igreja local, irmãos, não tem validade diante de Deus. O que a igreja liga na terra, está ligado no céu. Agora eu me pergunto, e a denominação? Olha, nós batistas não somos uma denominação, viu? Nós não somos uma denominação, nós somos uma igreja. Igreja é diferente de nossa denominação. Certo? Nem o nome batista é o nosso nome. É a nossa função. O nome batista não é o nome da igreja, é a função da igreja. A igreja que tem autoridade para batizar. A denominação, não. A igreja que tem autoridade para batizar. Estão entendendo? Entendeu, irmão? É a igreja. Se não é a igreja local e somente local, nada é válido. Aí se você analisar desse ponto de vista bíblico, a maioria das coisas que tem acontecido é falta de Bíblia. Um dia eu cheguei na casa do meu amigo, que se diz pastor. Olá, irmão, tudo bom? Tudo bom, pastor? Acabei de chegar do concílio da Junta Batista Bíblica de Pernambuco. Vamos examinar um obreiro, mas foi reprovado. Aí eu disse, mas tu não disse que é batista? Que tipo de batista é esse, hein? Isso chama-se catolbatista. Isso é católico com vergonha de ser católico. Vem usurpar o lugar de batista. Isso chama-se hierarquizar a obra de Deus. Presidente, vice-presidente, secretário, diretor disso, diretor daquilo. Aí manda em tudo. Estou certo ou estou errado? É desse modelo que acontece, irmãos. Aí, se você for dar outros nomes, é Papa, arcebispo, bispo, cardeal e padre. Mas é o padre. É, o pobre do padre sofre, viu? É que é o último da lista. Da lista. Aí eles estão no canto achando bom. Aí o bispo diz, ei, vai pra ali. Lá, ele arruma a mala, junta as batinas, joga dentro da mala e arruma a mala aí e vai embora. Aí vem esses falsos batistas querem implantar esse mesmo padrão católico para a igreja batista. Aí briga comigo. E eu vou brigar mais ainda, viu, irmãos? E eu vou brigar mais ainda. Sabe por quê? Porque se a gente não brigar, as pessoas de bem, honestas e crentes não ficam sabendo que existe um caminho certo. Fica tudo acabrunhado, escravizados com medo desse povo. Certo? Então assim, irmãos, a igreja é quem tem autoridade. A igreja de Cristo é quem tem autoridade. Todas essas mensagens que nós fizemos de terça-feira até hoje e hoje à noite, de certa forma elas estão linkadas umas com as outras. Dentro de cada uma delas tem um ensino que é pré-requisito para o outro ensino. Para a gente chegar ao entendimento das coisas bíblicas. Então, autoridade para iniciar a igreja. Só a igreja de Jesus tem. Missão não tem. Comunhão não tem.
convenção não tem, a associação não tem. Não tem esses missionários tipo profissionais? Pastor, nessa parte do missionário que você está falando, essa coisa da gente adotar um missionário. Adotar um missionário bíblico, eu não vejo problema nisso. Um missionário que a gente vê no quadro... Agora, aquele quadro ali, a gente tem que ver o seguinte: se aquele missionário, que é um missionário? Digamos que o irmão Carlos, membro da igreja, autorizado pela igreja, sem ser associado a nenhuma missão, a igreja tem de apoiar ele. Sim. Qualquer igreja batista legítima deve apoiar ele diretamente a ele, sem intermediário, sem diretor de missão, sem não sei o que. É muito mais difícil ele arrumar sustento, viu? Mas é bíblico, viu? Certo? Eu só apoio esse tipo de missionário. É ligado, Asa do Socorro, não sei o que, comunhão, não sei o que, missão. Missão Novas Tribos do Brasil é a instituição que mais tem roubado dinheiro de batista. Eu já dei muito dinheiro nesse povo. É presbiteriano, assembleano, congregacional, tudo tirando dinheiro de batista. E o pior não é isso, é que ainda tira alguns que poderiam ser pastores batistas que estão dentro desse negócio aí. Missionário que a gente nem sabia de outro país tem que dar. Então, assim, missionário batista é aquele irmão enviado pela igreja local e somente pela igreja local. Esse é batista, certo? Esse é batista. Agora, tem só do modelo aí. Prega o evangelho, alguns até pregam, mas a grande maioria não prega. Agora, aí a irmã pode perguntar, mas como fazer? Vamos supor, o irmão vai para um campo missionário. As igrejas batistas independentes colaboram com ele lá, diretamente com ele. E sustenta o irmão. Tem vários missionários nos Estados Unidos. A grande maioria, digamos assim, tem no meio fundamentalista, a grande maioria das igrejas são completamente independentes. Não participam de nenhuma junta, de nenhuma organização assim. E mandam missionários. Junta-se 10, 20 igrejas apoiando aquele irmão. Sem uma relação de organização no meio. Não existe na Bíblia, irmã, organização missionária como o povo tem implantado hoje. Isso tudo é da Reforma Protestante para cá. Isso é vontade de ser católico. É vontade de ser católico sem coragem. Sim, pastor, mas diga lá. Mas tem critérios para que esses homens... Tem critérios, mas são critérios antibíblicos. Não, tem os critérios bíblicos para que uma pessoa possa exercer essa sua função. Por exemplo, em Timóteo, Tito, fala que tem que ser, entendeu? Homem de uma mulher só, sim, que tenha domínio sobre a sua casa, que tenha respeito, que seja manso, que não seja dado ao vinho. Pronto, tudo isso são critérios para o pastor da igreja batista. Isso. Certo? São critérios para uma igreja batista. Esses critérios, assim, nós estamos habituados, e eu digo nós, porque eu também fui ensinado assim, depois foi que eu aprendi, certo? Nós somos habituados a organizações humanas. Todo esse aparato que não tem na Bíblia é organização humana. De certa forma, não é o método que está sendo questionado, ainda que seja, mas é basicamente a autoridade que é da igreja, que é passada para um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas toma as decisões como se fosse a igreja. Quem é que nomeou pastor? Quem é que nomeou missionário? Quem é que nomeou a igreja? Falar da questão do missionário. Mas não é a igreja. Não, eu, entendeu, tenho a estrela, entendeu? E agora eu quero ser missionário a partir de hoje, como aconteceu aí na igreja que eu pertencia. Entendeu? Que uma pessoa apareceu de não sei da onde e não provou ainda para onde é que vai, caiu de paraquedas e precisa ser missionário. Aí começou já a pedir, entendeu, para que pessoas sustentassem essa pessoa, entendeu, como missionária. Eu acho que até porque não é por causa de Deus, mas por causa da gente, que nós somos mal, a palavra de Deus, nós não temos nada de bom, entendeu? Nós temos essa natureza, entendeu? Assim, e a gente às vezes não vigia e deixa esse tipo de coisa bom, eu sei no nosso meio. Eu sei que a maioria
dos missionários que as igrejas se orgulham de sustentar, eles são ligados a uma denominação e não a uma igreja. Eles são missionários de grupo e não da igreja. E Jesus não criou o grupo. Jesus estabeleceu e prometeu que estaria com a igreja. Tudo isso são assuntos que quando a gente entende, igreja batista, local visível, tudo se resume, irmã, na obra de Deus é uma igreja. Tudo se resume a uma igreja. Eu estou entendendo, porque são muitas coisas que a Bíblia diz que os batistas, aspas, têm feito diferente. Você me deu uma pergunta? Só uma pergunta para fazer. Se eu souber, eu respondo. Se não souber, eu vou estudar e volto aqui daqui a 100 meses. E quando Vocês vão mais perto. Jesus Cristo mandou os apóstolos evangelizarem de 2 em 2, aí eles voltaram e encontraram um homem. No meio da evangelização, no partido atravessado, encontraram um homem que estava pregando em nome de Jesus. Jesus Cristo. Né? Aí eles fizeram a pergunta a Jesus. E nós tentamos impedi-lo. Jesus disse né? que não. Aí Jesus disse, olha, não faça isso. Porque quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não se ajuda, espalha tudo. Aí eu mandei como entender essa questão. Pronto. Do ponto de vista que a gente está... Bom, os discípulos não conheciam aquele homem. Mas será que Jesus não o conhecia? Sim, conhecia, certamente. Está entendendo? Esse é o ponto. Agora, nós não devemos proibir nem os que pregam por contendas. Lembra do texto de Paulo? Que alguns pregam por invejas e porfias. Certo? E ele não proíbe. Ele se alegra. Não é uma questão de proibir. Qualquer um pode sair aí pregando o que quiser pregar. A igreja não vai proibir. Mas eu estou falando, irmãos, de como surgir o trabalho. Até porque, eu não sei se vai dar tempo a gente explicar aos irmãos a questão de família, reino e igreja. Igreja é a menina dos olhos de Deus, onde as coisas acontecem. Porém, nem todo mundo que é salvo vai fazer parte da igreja. Certo? Então aquele homem podia ser um homem salvo, ou Deus podia ter um propósito para aquele homem mais na frente estar unido à igreja. Certo? Esse é um texto assim, que eu acho muito interessante e que eu particularmente já pensei, a mesma pergunta que o irmão fez aí, eu já me fiz. Certo? Nós somos ensinados que automaticamente, quando você é salvo, você faz parte da igreja. Então há um tipo de separação. Aí diz o seguinte: o ladrão da cruz, por exemplo, foi salvo, mas ele não foi membro da igreja. Uhum. O que a gente passa, na verdade a gente já foi ensinado que o batismo é a porta de entrada para a igreja. Foi ensinado dessa forma? Sim. Mas automaticamente você também é ensinado que você foi salvo, você faz parte da igreja. São coisas diferentes. Ou você é salvo e faz parte da igreja, ou você é batizado e faz parte da igreja. Não pode ser as duas coisas. Então, há situações de pessoas salvas que não fazem parte da igreja, e o ladrão da cruz não fez parte da igreja, nesse sentido. Ainda que, bom, para nós é importante ser salvo, claro. Eu quero ser salvo, se eu sou membro da igreja, é uma questão, né? Mais importante. Mas é aquela questão, muitas coisas que a gente aprendeu, a gente realmente essa doutrina aí é de que você converteu-se, faz parte da igreja. Essa doutrina da Igreja Universal Invisível, certo? Ela iniciou-se com Martinho Lutero e ela é a maior matadora de igreja batista que existe na face da terra. Se você olha para Atos, não falando desse assunto aqui, se você olha para Atos, e foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Ou seja, primeiro recebeu a palavra, depois pelo batismo foram agregados à igreja. Quando se fala igreja local, quem tem autoridade, é que não existe essa igrejona aí de todo mundo. Se existisse essa igrejona que todo mundo faz parte, aí sim, qualquer um podia começar a igreja do jeito que ele quisesse. Mas na Bíblia, no Novo Testamento, em todas as vezes que aparece a palavra igreja, se trata de uma igreja local, nunca de uma denominação. Então é essa igreja local que é batista e que é visível. Ela não é invisível, viu? Não tem como você ter uma assembleia de invisíveis, pode? Lembrando que uma definição de igreja que é assembleia, congregação. Congregação, para você congregar, precisa estar junto. Como é que uma congregação pode ser invisível?
de uma igreja invisível, você quer visível. Eu tenho uma parte invisível em algum lugar. Você chega perante um espelho, ó. Tá lá você, o seu reflexo. Você é real, você é visível. Como é que você é visível pode ir para uma reunião dos invisíveis? Tá entendendo? Eu sei que vai ficar umas interrogações aí, e eu estou disposto a voltar aqui, certo? Tá entendendo? Porque o tempo é curto para se tirar todas as dúvidas. Eu apoio isso, porque o senhor está desconstruindo para reconstruir. Por aí, o caminho é esse, certo? Então veja bem, a autoridade, igreja local. E tão somente a igreja local. Não sei se parou o troço aqui, Suzana. E tão somente a igreja local. Ninguém tem autoridade, certo? Para batizar. Deixa eu contar uma coisa, que talvez os irmãos não saibam. Eu fiz o batismo da igreja batista legítima e eu saí da igreja. A igreja apostatou, eu saí da igreja. Aí eu me liguei a uma igreja batista não legítima. Eu não sabia muito das coisas. Apareceu a igreja batista bíblica, eu disse, oxe, igreja batista bíblica. Me lembrei a essa igreja batista bíblica e fui como missionário daquela igreja batista bíblica independente começar uma igreja. Depois a gente descobriu que aquela igreja batista bíblica tinha iniciado com o batismo, a maioria dos membros tinha um batismo pentecostal. Só o pastor tinha um batismo batista e eu. Aí o que fazer? Procurar uma igreja batista original, nos tornarmos membros, aquela igrejinha, uma assembleia, nos autorizar, e nós fomos lá e batizar o povo. E todos os membros, mas pastor, vamos fazer o que é certo. E nós fizemos. Olha só, eu mesmo tinha batizado eles. Mas quem tem batizado? Anísio. Anísio tem autoridade sobre Suzana, sobre Rebeca, sobre Samuel, sobre minha casa, né? E por enquanto até devolver ao pai sobre Ana Liz. Quando eu devolver ao pai, a maior autoridade, né? Mas eu tenho autoridade para batizar? Não. Os irmãos foram lá e batizamos. Todo mundo feliz, contente. E Deus só tem abençoado. Só tem abençoado. Porque se entendeu, se diagnosticou que nós tínhamos jeito de batista, cheiro de batista, doutrina de batista, mas nós não éramos batistas porque faltava o quê? O batismo. Era do Paraguai, então, né? Era, como diz meu sogro, quando eu era, ele diz, quando eu era pirata. Pirata, justamente. Quando eu era batista, pirata. O problema é que tem pirata demais, tem mais pirata do que mares, viu? Certo? Aí é o seguinte, resolvido o problema, Deus só tem abençoado. Graças a Deus. Graças a Deus. Esse é o ponto. Uma instituição humana não tem autoridade. Eu pergunto, eu pregava o evangelho certo? Pregava a doutrina certa? Pregava. Mas faltava uma coisa. Quando nós olhamos para esse assunto, e eu devo agradecer muito ao site Palavra Prudente, porque eu comecei a estudar esse assunto lá, e naquele tempo a internet era difícil, a gente comprava um disquete, aí ia para uma house, aí salvava, corria para o computador, a gente fazia isso com o computador da rádio, que era quase na cidade não tinha nem 10 computadores, nós trabalhávamos, tinha um programa na rádio, tinha um rapaz da igreja que trabalhava na rádio, a gente corria lá, imprimia e ia ler em casa. Só que tinha um problema, né? Quem trabalhou com disquete aqui, acho que no tempo do meu irmão chegou assim. Bom, eu lembro que ele apagava fácil, né? Pronto, se você botasse ele no bolso e na carreira desse uma empinada assim, ou o vento batesse forte, ele não abria mais. Certo? E a Lan House a gente às vezes precisava de 2 horas para conseguir 15 minutos de internet.
Mas mesmo assim a gente foi aprendendo e organizamos as coisas, certo? Para a honra e glória de Deus. Para a honra e glória de Deus. E é o que, quando se diagnostica uma coisa assim, se deve fazer. A autoridade para batizar, quem tem é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E ninguém mais. Certo? Então assim, irmãos, essa questão de autoridade é muito importante, porque com essa famigerada Igreja Universal Invisível, se concebeu essa ideia aqui, de que pelo ato da conversão, o homem torna-se membro da igreja. E isso não é bíblico. Isso é uma inverdade. Certo? O homem se torna membro da igreja de Cristo quando ele desce as águas do batismo. Aí ele se torna membro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então somente uma igreja legítima tem essa autoridade. Uma igreja denominacional não tem. Por que não tem? Porque existe uma série de irregularidades. Desde a organização da igreja, porque quem organiza a igreja é a missão, ou a convenção, ou a comunhão, ou a associação, ou a junta, ou o dono. Certo? Então uma igreja de denominação não é uma igreja de Cristo, porque ela não pode ter dois donos, ou é de Cristo ou é da denominação. Como eu disse aqui, quando a gente organiza uma denominação, no todo 10 igrejas organizou uma denominação. Quem era o cabeça daquelas 10 igrejas? Cristo. Mas na hora que você organiza na junta, ou na convenção, ou na comunhão, ou na associação, você coloca um presidente, que é o quê? Cabeça. E Cristo? Deixa de ser cabeça, fica uma coisa com duas cabeças. Aí começa a ter os conflitos com a palavra, porque Cristo quer a coisa. E Cristo quer a coisa certa, e a cabeça humana quer a coisa humana. Certo, irmãos? Então, devemos olhar para isso. Então quase todo mundo foi molhado aqui, então. É verdade. Não é só Quase todo mundo aqui não foi molhado, vocês sabem. É verdade. Bom, vamos falar um pouco sobre esse assunto. Um batismo válido, ele tem 4 características. Um batismo válido tem que ter 4 características. Ele precisa ser do modo certo. Qual é o modo certo para o batismo? Imersão na água. O candidato precisa ser colocado completamente dentro da água. Isso aí é difícil. Certo? Vamos pro próximo. Pronto. Agora, esse camarada que foi colocado completamente dentro da água para o batismo ser válido, ele precisa ser uma pessoa salva. Se ele não foi salvo, o batismo é inválido. Foi um banho molhado. Na minha época de mocidade na igreja, tem uma pessoa muito dedicada, cantora no coral e crente. Pelo menos assim ela pensava. Aí veio uma meninazinha da congregação do sítio, chamada Ana, trabalhar na casa dela como doméstica. E Ana é uma crente muito jovem, uma crente bem dedicada. E Ana começou, mas se ouvia ler a Bíblia, ia fazer não sei o que, orava, e aquela mulher começou a olhar assim, tem alguma coisa estranha com essa moça. Aí a moça começou a pregar para ela, passou para a conclusão dela, que não era salva. Chegou na igreja e disse, pastor, eu preciso que a igreja me batize, porque eu descobri que não era uma pessoa salva. Quer dizer, ela tinha sido batizada pela igreja, mas não era uma pessoa salva. Obviamente o batismo não foi válido. Certo? Então, o modo certo, uma pessoa salva.
Depois, pela autoridade certa. Pela autoridade certa. Tudo que nós estamos vendo aqui de manhã, que a autoridade certa é a igreja de Jesus Cristo. Não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo precisa ser começada pela igreja certa. Não é pelo pastor. Certo? Eu tenho um livro aqui que o camarada quase acerta. Ele coloca aqui: para um pastor ter autoridade para batizar, sua consagração tem que ter vindo de uma igreja neotestamentária. Se não for assim, ele não tem autoridade para fazê-lo. O ato do batismo torna-se apenas um rito sem sentido. Ele quase acerta porque ele coloca aqui o pastor. E o pastor não tem autoridade. Não é a consagração que dá autoridade. É a igreja que tem autoridade. Filipe não era pastor. Filipe não era consagrado. E o batismo que ele fez foi válido. Por quê? Porque ele era membro de uma igreja legítima. Estão entendendo? Legítima. Uma igreja legítima. Para uma igreja ser legítima, ela precisa ter sido iniciada por uma igreja legítima que tenha o batismo legítimo, o batismo bíblico. A maioria dos irmãos provavelmente foram batizados por uma igreja cristã evangélica. Alguns de vocês conhecem esse livro? Sabe falar? Certo? Já precisa ler. Já leu, foi? Foi esse. Bom, o irmão conhece, né? É seu, né? Não vou nem levar ele. Certo? Bom, esse livro aqui, irmão. Não, deixa eu falar. Esse livro aqui, ele foi baseado no texto que eu estudei e que eu ensinei no seminário, a Eclesiologia Batista. É um livro fantástico. Certo? A história desse livro é engraçada. O camarada chegou na casa da mãe dela e do pai. Certo? E falou com o pai dela: se eu queria levar para tirar uma xerox. Levou até hoje, a gente não encontrou mais a apostila, encontrou um livro. Certo? Bom, aqui nesse livro, nós temos na página 51 e 52 a história do início do grupo batista bíblico no Brasil, como isso ocorreu. Certo? Diz assim, página 51. Outro grupo já bem conhecido no Brasil é dos batistas bíblicos. A confraternização batista bíblica, que na realidade é comunhão, teve sua origem com um movimento conhecido primeiramente pelo nome de Batistas Fundamentais, mas atualmente também pelo nome de Confraternização Batista Mundial. J. Frank Norris, de Fort Worth, estado do Texas, Estados Unidos, foi quem encabeçou esse movimento na primeira parte do século XX. Esse grupo de batistas se separaram da Convenção do Sul e, portanto, de modo geral, conservaram a eclesiologia batista da igreja local, discordando com a política demagoga do fundador, J. Frank Norris. Vários pastores induziram suas igrejas a se separarem dos fundamentais e formaram uma nova confraternização, a dos bíblicos. Entre os líderes mais destacados que formaram um novo grupo de batistas bíblicos no ano de 1950 foram G.B. Vick e W.E. Donwell. O seminário e os escritórios principais desse grupo se encontram na cidade de Springfield, estado do Missouri. O primeiro missionário, aí onde entra a história dos batistas bíblicos no Brasil, o primeiro missionário desse grupo para o Brasil foi Byron McCartney. Adotou várias igrejas interdenominacionais e delas fez ou as converteram em igrejas batistas sem terem a devida reestruturação doutrinária e sem o rebatismo batista. Os pastores das suas igrejas no Brasil adotam em geral a doutrina da Igreja Universal Invisível, aquela que a Adenildo falou, que todo mundo é ensinado que faz parte da igreja na hora que se converte, e o batismo estranho, proveniente dessa doutrina. O que dissemos acima a respeito das igrejas regulares e conservadoras também se aplica aos bíblicos. Ou seja, começaram de modo errado. Todo mundo mais antigo conhece
esse símbolo. O próprio pessoal aí ligado ao movimento está vendendo esse livro. Certo? Agora, o editor, ele coloca aqui: sou testemunha destes fatos. Falei pessoalmente com Byron McCarthy e Della Bach, que contaram como aconteceu. Também li no Batista Bíblico Tribuna a mesma história contada aqui por Lucas. Havia 7 dessas igrejas, 5 tomaram a decisão de se tornarem batistas simplesmente pela votação da maioria. O nome das igrejas foi mudado, sem serem organizadas e sem qualquer membro ser batizado biblicamente. Visitei uma dessas igrejas em 1974 e no mural dos anúncios ainda constava o velho nome. Isso 20 anos depois da mudança de nome. O missionário Stephen Montgomery citou uma experiência de como uma senhora queria se unir a uma igreja que ele estava pastoreando. A senhora declarou que era membro de uma das 5 igrejas que foi acolhida pelos missionários da Comunhão Batista Bíblica, e ela afirmou que foi batizada por aspersão, pois as igrejas deixavam os candidatos escolher o tipo de batismo desejado. O missionário e sua igreja recusaram aceitá-la como membro com esse batismo estranho. Permissão de usar o nome do missionário Steve, e essa informação foi recebida pelo e-mail em 18 de 3 de 2013. Bom, essa verdade está aqui nesse livro. Se alguém quiser tirar a xerox, acho que o irmão até não faz questão de tirar. 25 centavos, né? Cada xerox. Certo? Então, essa aqui é algo muito importante, porque um erro não se corrige com um tempo. Se há um problema no nascedouro, o problema continua. Isso aqui nós vemos ensinando já há 15 anos nas aulas de seminários que a gente tem dado sobre esse assunto, certo? E isso foi transformado em livro. No princípio até achei ruim, porque esse livro não é de Lucas. O pastor Lucas me pediu até perdão por ter autorizado, porque achou que estava fazendo um bem, certo? Esse livro é de um missionário chamado Donald Rose, que é um americano batista independente, que foi quem escreveu, e os créditos deveriam estar no livro aqui para ele, e não para o pastor Lucas, né? Então é algo sério que anula os atos posteriores. Por quê? Porque tem a origem errada. Isso eram 5 igrejas da denominação cristã evangélica, que eles tiraram o nome, na apostila original está lá o nome, cristã evangélica. Aqui no livro eles tiraram o nome e colocaram interdenominacional, certo? Eu não sei qual foi o propósito, se foi para proteger os cristãos evangélicos ou alguém da comunhão, mas que essa é a pura verdade, que faz parte da história. As igrejas iniciaram de forma errada, sem autoridade. Então o que veio depois não tem autoridade. É uma sucessão de erros. É uma sucessão de erros. Essa é uma verdade que nos leva a uma realidade de que, para termos uma igreja batista bíblica, aqui nós precisamos do batismo bíblico, que é uma coisa que ninguém pode interferir, a não ser os irmãos pedirem o batismo, certo? Isso é uma coisa que, por exemplo, eu nunca chamei, nem chamarei ninguém para ser batizado. Quem chama para o batismo é o Espírito Santo de Deus, e a igreja recomenda isso. É uma coisa que está aqui explícita. O irmão Ademilton já é conhecedor disso, e eu tenho certeza que aceita de coração. E os irmãos, depois dessa série de estudos, também são conhecedores. Eu acredito que já sabiam algumas coisas que o irmão tem passado, e essa é a realidade, certo? E não há nenhum demérito em ser humilde e fazer o que é certo. E tem a história para contar. Tem. E uma coisa muito bacana, que evita um choque de dizer isso é pessoal. Não é pessoal, é doutrinário. Nós batizamos naquela igreja pirata, nós tínhamos 45 membros na época. Certo? Aliás, 45 não, perdão, 38 membros. Foram batizados todos os 38.
num dia 27. Certo? O açude estava cheio, se fosse hoje tinha sido mais difícil. O açude está seco. Então eu fui para o canto que a água ficava mais aqui, quase terminei com a coluna meio doendo. Certo? Mas graças a Deus, eu faria até de 50 ou mais. Certo? Assim é que deve ser feito. Para a honra e glória de Deus. Para a honra humana, nenhuma. Para se tornar melhores crentes também não. Mas por obedecermos a palavra de Deus. Amém? Aí eu, antes de vir para cá, ou melhor, desde que o irmão Ademilton ficou um pouco constrangido na época, por a igreja ter favorecido, ter levado ele para um encontro nosso, certo? Desde que a igreja apoiou e presenteou o irmão com passagens, essa coisa toda, que a igreja tem orado, e não Anísio, mas a Igreja Batista Bíblica de Soledade está à disposição dos irmãos para ajudá-los nesse processo todo e ter a glória diante de Deus, de junto com os irmãos plantar uma igreja legítima em solo baiano, que venha a ser um grande farol, não só para essa região, mas para todo o país, porque precisamos dizer, tem uma igreja batista fiel a Jesus Cristo na Bahia, porque é sempre perguntado. Ontem mesmo foi perguntado se tinha em Feira, não foi, irmão? Se tinha em Conceição do Boninal, certo? Estão sempre procurando. E é preciso que na Bahia tenha uma igreja legítima. Por exemplo, lá na Bahia tem uma igreja batista que honra a doutrina de Cristo, que tem o batismo bíblico e que é independente de organização ou de convenção humana. Certo? Agora, o resto é com Deus e com os amados irmãos. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde e vamos fazer a obra dele do jeito dele. Amém?